Meu nome é Marcelo Thiel, eu sou urologista e hoje eu vou falar um tema diferente, não relacionado com a minha especialidade, que é sobre a depressão. Uma doença tão frequente, com uma incidência gigante nessa época de pandemia, que afeta milhões de pessoas no mundo e que debilita essas pessoas, tira essas pessoas do trabalho, tira das suas atividades normais, do seu convívio com a família, aumenta o isolamento e principalmente é uma doença que pode levar à morte quando a pessoa não aguenta mais viver e pode cometer o suicídio. Meu objetivo não é falar sobre a etiologia, as causas, os diagnósticos, mesmo porque eu não sou especialista, não sou psiquiatra, nem psicólogo, mas dar uma luz em relação a um caminho que pode ser seguido e pode salvar muitas vidas. Muitas pessoas acham ainda que a depressão é um problema de fraqueza, falta de resiliência. Mesmo pessoas cultas, inteligentes, acham que seja um defeito moral, um defeito de caráter. E não é nada disso. Existem causas genéticas, causas sociais, ambientais, podem levar a pessoa à depressão. Mas indo já direto ao ponto, eu quero falar do tratamento da depressão. Existem vários tratamentos hoje em dia. O principal deles são os antidepressivos, mas antes deles existem algumas mudanças de estilo de vida, principalmente prevenindo a depressão, como, por exemplo, realizar atividade física, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, 150 minutos por semana, o que é muito difícil num paciente com depressão na fase aguda, porque essa pessoa não tem vontade de fazer nada. Não tem vontade de caminhar, andar, fazer qualquer atividade aeróbica. Esse seria um caminho mais no sentido de prevenção da depressão. Existem algumas vitaminas, como o ômega 3, que pode reduzir a incidência de depressão, mas, no geral, o principal tratamento são os antidepressivos. Existem alguns livros que podem ajudar também. Eu vou deixar abaixo os nomes dos livros que eu achei importante, como, por exemplo, Depressão, Ajuda Espiritual, Psicológica e Médica para a Cura. Esse livro tem mais uma fundamentação religiosa, lembrando que a religiosidade é um fator muito importante para reduzir os episódios de depressão. A própria oração reduz esses episódios. Ter uma crença numa ajuda maior também é bastante salutar, e acreditar que não se está sozinho, seja com a presença de Deus, a presença dos familiares que sempre estão ao lado. Isso é mais importante que tudo. Um livro bastante interessante, que eu vou deixar também o nome aqui embaixo, é O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. Ele é um jornalista americano que desenvolveu um dos melhores livros para depressão, que é esse aqui, Uma Anatomia da Depressão. Realmente aqui tem um apanhado geral de todos os tratamentos, inclusive tratamentos alternativos. Ele viajou bastante à procura desses tratamentos, foi até em tribos africanas, tomar banho de lama, ele fez de tudo, tratamentos convencionais e não convencionais. Um livro bastante interessante para quem quer saber também um caminho árduo aí que ele enfrentou, uma situação que ele viveu de ansiedade e depressão, que o levou até a catatonia, Quase a catatonia você não tem vontade nem de se mexer, ficar parado, você não se mexe. E isso em estágios mais graves da depressão pode ocorrer. Existem alguns cuidados que se deve tomar, principalmente ter uma pessoa vendo, assistindo o depressivo, para que não cometa atos contra a própria vida, Cuidados com relação à tomada de medicações, para não se confundir ou para não esquecer de tomar essas medicações, organizando até os comprimidos naqueles plásticos específicos, aquelas caixinhas específicas que são vendidas em farmácia. Cuidados também com relação à direção, porque muitas vezes há uma compulsão dessa pessoa jogar o carro para a lateral, jogar o carro contra outro carro, na tentativa aí de amenizar o sofrimento. Na realidade, o depressivo, ele quer se matar porque ele quer se livrar da doença, não que ele queira não viver mais.
né? E isso ocorre muito frequente nas depressões moderadas a graves. Com relação aos antidepressivos, existe uma série de classes de antidepressivos, que eu não vou entrar nesse assunto, mas uma coisa bastante importante é que existe um teste chamado farmacogenético em que ele possibilita identificar qual é o melhor antidepressivo para aquela pessoa. É um tratamento personalizado, porque a maioria dos psiquiatras leva até 4 mudanças de medicações até acertar o antidepressivo. O antidepressivo já leva um tempo para agir, geralmente em torno de 30 dias, o que é muito. Imagine você não acertar na primeira, você ter que acertar na quarta, que é a maioria dos casos. Então, o início do tratamento se posterga, e esse teste farmacogenético visa abreviar isso daí, já identificando qual é o melhor antidepressivo. Existem alguns laboratórios que fazem isso, eu vou deixar também o link. Um deles é o Genomind. Você colhe saliva, mais ou menos uns 5 ml de saliva, e essa saliva é enviada ao laboratório e se identifica quais antidepressivos você pode usar, os que você não pode usar, e identifica quais antidepressivos você é um hipermetabolizador, ou seja, que você metaboliza muito rapidamente esse antidepressivo, saindo brevemente da corrente circulatória. É muito importante fazer, eu acho que todos os pacientes que vão tomar pela primeira vez o antidepressivo deveriam fazer esse teste, visto que abrevia já a questão de ficar no jogo da sorte, né? Tentando o melhor antidepressivo, levando até 4 oportunidades, 4 visitas, ou seja, seria mais ou menos até 4 meses para identificar qual é o melhor antidepressivo. Muito importante falar sobre a terapia, né? Existem hoje 2 tipos de terapia principal para a depressão. Existe a terapia cognitivo-comportamental, que visa você mudar a sua linha de pensamento, o jeito que você pensa sobre as coisas, a visão do seu mundo, né? E existe a psicanálise já freudiana, lacaniana, em que você vai tentar se conhecer melhor, né? Já a psicanálise leva mais tempo, né, do que uma terapia cognitivo-comportamental. Eu acredito, isso é uma opinião pessoal, não é uma opinião científica, que nos momentos de crise a terapia cognitivo-comportamental seja um indicado para a crise aguda de depressão. É muito importante que todo paciente depressivo tenha um acompanhamento psicológico. Isso ajuda em muito e potencializa muito em relação ao tratamento, a velocidade do tratamento da cura. Dentre os tratamentos existe uma segunda linha de tratamento, que é a injeção de cetamina, ketamina, né? É a mesma coisa. A cetamina é utilizado como sedativo pelos anestesistas, também é utilizado como antidepressivo, e ela pode ser injetada subcutâneo, ou seja, na gordura, por exemplo, da barriga. São em torno de 4 a 8 injeções, e essa injeção estimula a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios, a estimulação aí da produção de serotonina, que é um neurotransmissor importante para o bem-estar, e essas injeções geralmente são feitas em clínicas especializadas. Raramente os convênios cobrem isso, mas é possível, e é um tratamento também menos invasivo, e que é para pacientes refratários ao tratamento com antidepressivos, ou seja, aqueles pacientes que não respondem aos antidepressivos, ou como tratamento adjuvante aos antidepressivos. Você geralmente vai a um consultório, a uma clínica, né, fica sentado ou na posição mais confortável possível. Você não pode voltar sozinho, não pode voltar dirigindo, porque é um sedativo, né? Então não há possibilidade de autonomia nesse momento, né? E é feita a injeção pode te dar alguns efeitos colaterais, como alucinação visual ou auditiva, raramente dando alucinações mais poderosas, que a pessoa fique mais perturbada, mas quando isso acontece, são utilizados ansiolíticos via sublingual para que tenha uma ação mais rápida e o indivíduo não fique tão assustado com o que está vendo. Um tratamento bastante promissor, já utilizado há algum tempo, e que também pode ajudar muito em relação ao tratamento da depressão.
Existem vários aplicativos nos smartphones que podem ser utilizados, principalmente os aplicativos para meditação, para diminuir o grau da ansiedade, visto que a ansiedade muitas vezes está relacionada com a depressão, para a pessoa descansar, para relaxar a mente, né? Existem vários aí que podem ser utilizados e são bastante efetivos também, mas não como tratamento único, né? Tratamento conjunto às outras terapias que já mencionadas. Agora, um tratamento bastante eficaz, muito promissor e que pode ajudar muito o paciente é a eletroconvulsoterapia. Esse tratamento é estigmatizado porque era um tratamento que antigamente fazia sem sedação, então era uma cena de horror, né? Uma cena medieval. Hoje não tem nada disso. Infelizmente ainda, a eletroconvulsoterapia é um tratamento estigmatizado, mas com excelente eficácia, e quanto mais precoce for indicado, melhor é para o paciente e melhor são os resultados. Então hoje não se deve ter medo mais da eletroconvulsoterapia. O efeito colateral mais comum da eletroconvulsoterapia é perda da memória, e perda da memória mais recente, ou seja, dos últimos dias, semanas ou meses, raramente dos últimos anos, mas a memória vai paulatinamente sendo restabelecida com o tempo. Há então poucos efeitos colaterais imediatos, como por exemplo dores musculares devido ao espasmo, devido à contração do todo o grupamento muscular do corpo, seria praticamente uma convulsão que é estabelecida durante a aplicação da eletroconvulsoterapia. Não vejo isso como problema, porque a pessoa vai estar sedada, como dito. Geralmente essa sedação é feito com ketamina, que eu já falei. Nesse caso, para a eletroconvulsoterapia, ele é um potencializador da eletroconvulsoterapia durante a sedação. E como que a eletroconvulsoterapia funciona? Ele altera o que a gente chama aí, ou melhora a neuroplasticidade do cérebro, né? Ou seja, os caminhos por onde o pensamento anda, né? A liberação de neurotransmissores, tudo isso é mudado, é como se desse um clique, né, uma chave, você ligasse uma chave dentro do cérebro para que os caminhos do seu pensamento, da fluidez dos seus pensamentos se modifiquem, né? Estimulação de formação de novos neurônios, chamados neurogênese, que acontece principalmente com a cetamina, e isso pode levar à cura. Geralmente são 12 sessões, é uma sessão a cada 2 dias, em que você vai aplicar uma carga no seu cérebro que pode ser unilateral ou bilateral. Geralmente quando é unilateral, você não tem perda de memória, mas quando é bilateral há essa perda, mas a aplicação bilateral ela tem maior efetividade que a unilateral. E quem faz a aplicação disso é o seu próprio psiquiatra, e ele acompanha a evolução. A eletroconvulsoterapia não é usado somente na depressão grave, mas pode ser usado na esquizofrenia, por exemplo, na depressão bipolar, onde tem mania e depressão, e ela tem realmente uma grande efetividade. Eu insisto, a eletroconvulsoterapia é um tratamento promissor no que se refere à cura quase que imediata, que você precisa de menos tempo, ou seja, você precisa ser rápido. A eletroconvulsoterapia atinge esse papel e, na maioria dos casos, também ela é liberada pelos convênios e facilitando isso, o acesso a essa terapia. Vou deixar também abaixo um hospital que realiza a eletroconvulsoterapia em São Paulo, mas se você mora em outra cidade, deve pesquisar na internet ou com o seu próprio convênio aonde é realizado. A depressão é uma doença muito difícil, exige, digamos, um apoio familiar muito grande. Os próprios familiares sofrem junto com o paciente com depressão. É um dos sofrimentos maiores que existem para o ser humano e não há possibilidade de não encontrar um caminho. Sempre haverá um caminho. Esse foi um deles que eu citei e que pode te ajudar muito.
pode salvar sua vida, pode restabelecer a sua vida normal. Portanto, procure um psiquiatra, de preferência algum psiquiatra que seja recomendado por outra pessoa, procure um psicólogo e saiba as opções existentes, comente essas opções que eu falei, para que o seu médico, o seu psicólogo, possa dar um melhor andamento ao seu tratamento. Não desista, tá? Deus está com você e as pessoas que gostam de você também estarão ao seu lado, torcendo para que você melhore. Não perca a esperança. Obrigado.